Entendi. E como é que surgiu esse projeto aí? Faz quanto tempo que tem esse projeto? Segunda-feira a gente completa 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Sim, É bem recente, é período de pandemia, então Começou período começou. na de pandemia. pandemia. Começou na Começou na pandemia. pandemia. Deve ter sido muito mais desafiador, inclusive, ter começado na Começou pandemia. exatamente na pandemia, É. né? E como que começou isso? Um belo dia, estava na praça de Itaquá com meu esposo, ele foi no banco e eu fiquei no carro. Isso no período da pandemia. Nós estávamos em casa por licença do trabalho, por conta do isolamento. Uhum. E era à noite, eu estava dentro do carro e fiquei vendo um morador de rua dividindo a salsicha que ele tinha com o cachorro. Caraca. Foi bem intrigante. Eu fiquei bem mexida com aquilo. Eu pensei, nossa, a gente tem um pouquinho mais do que ele não faz, né? E quando meu esposo entrou no carro, eu já comecei, coitado, ele ouviu um monte assim, porque eu comecei a desabafar e falar que a gente não podia ver aquela situação, né? E não fazer nada. E quando chegou em casa, eu vi uma cesta básica que eu tinha ganhado da empresa. Estava há mais de uma semana em casa e eu não sabia para quem encaminhar. E eu achei que fosse. Eu briguei comigo mesma. Eu falei, isso é um desperdício. Como não ter para quem encaminhar num período de pandemia, né? E Deus não tinha me mostrado ninguém ainda. Foi quando eu falei para ele que a gente poderia, daquele alimento, fazer refeições para levar para a rua, né? Ele ainda sugeriu que nós dessemos para um pessoal que faz esse trabalho de rua também, só que faz a cada 15 dias. E eles estavam parados justamente por conta da pandemia. Aí eu falei, não, a gente pode fazer isso. E ele falou, sozinho, né, a gente vai fazer como? Aí eu falei, não, a gente não faz nada sozinho. Né? Sozinho a gente não consegue nada, a gente precisa de ajuda. E foi quando eu liguei pro meu pastor Cleito, aí conversei com ele, e ele falou do pastor Maurício, né? Ele falou assim, ó, vou conversar, gostei da sua ideia, mas muito corrida, né? O pastor da igreja. Aí ele falou, vou conversar com o pastor Maurício, porque é um trabalho complicado para vocês que não têm experiência, né? Por mais que há 8 anos atrás a gente ajudou, né? Saía para a rua, mas com outro pessoal e assim, a gente só ia e acompanhava, não estava ali na frente, né? Ativo, né? Ativo não. Então, experiência mesmo assim a fundo nós não tínhamos. E como o pastor Maurício já tinha muita experiência, o pastor falou que ele conhecia todas as malícias da rua, já fazia esse trabalho, né? Aí ele falou, vou conversar com ele e vou ver o que que ele vai falar, né? Foi quando pastor Maurício já entrou em contato com o Paulo, né? Pastor Cleito falou com o pastor Maurício, ele entrou em contato com o Paulo, que é meu esposo, e a gente já começou de imediato. Aí quando que a gente vai começar? Eu falei, vamos começar agora, logo que, né, já tá com a equipe montada, né? Bora pra cima. Aí vamos para cima. Conversamos de manhã na segunda Só fala um pouquinho mais próximo, pastor. começamos. Conversamos de manhã na segunda-feira. A parte da tarde a gente já Já começamos tava, a correr né? atrás das coisas. No mesmo dia, então. É, Conversaram e no mesmo dia No já mesmo começaram. dia, eu conversei com meu marido que era um domingo, que era o último dia que eu estava em casa pelo afastamento Devido à do pandemia. isolamento, né? Era o último dia que eu estava em casa. Aí na segunda, no meu horário de almoço, eu falei com o meu pastor. Quando eu saí do trabalho, eu já tinha milhões de ligações do pastor Maurício e do meu esposo, né? Aí eu fui responder e eles já estavam preparando, né, o que faltava para a gente sair para a rua. Aí eles, quando que vamos começar? Eu falei, o que faltava a gente já tem, né? Então vamos lá. Aí Caramba. já eu fui atrás de duas preciosas, né? Mulheres que tá sempre com sim, né? Para a obra do Senhor. Falei com as meninas, Cláudia e Carlene, suas lindas. E do trabalho mesmo, já passei na casa delas e já iniciamos. Já fomos pro fogão mesmo, né? E aí, tipo assim, por que você tinha experiência já na rua? Você já trabalhava com Como a gente isso? estava Não? conversando aqui, diferente aos 14 anos, de ter muito visão de trabalho interno, eu comecei a cuidar assim de famílias ali no Itaim, tinha uma comunidade ali bem carente, a gente começou a arrecadar alimentos para cuidar dessas Entendi. pessoas, né? Fazer o trabalho de evangelismo lá.
meio por fora da igreja, assim, mas com autorização do nosso pastor. E comecei a me envolver um pouco mais. Tentar ajudar aqueles que usam drogas, viciado em bebidas. E sozinho, fazia sozinho. Aí conheci casa de idoso, casa de criança, casa das meninas recuperadas de rua. E fui conhecendo um monte de casa. E o trabalho foi crescendo. Conheci um rapaz, o Jonas, da Castellanos e da empresa JL Serviço, e ele é da Igreja Adventista. Ele falou, ó, maninho, eu tô com você nessa aí. Vamos ver o que a gente consegue. E começamos a fazer uns eventos, assim, um evento pros idosos, a gente conseguiu levar um grupo de roqueiro lá, os caras fez um café da manhã para eles lá, maravilhoso. Conseguimos fazer um trabalho para as crianças, adotamos 140 e poucas crianças com Caraca. brinquedo. Foi um trabalho incrível. E nisso, como eu tava falando, o rapaz lá do 2 apartamentos para baixo, lá onde eu moro, começou a dar muito trabalho na questão de droga, né? E a gente começou a orar pra ver uma alternativa de como chegar perto dele, que era um cara muito difícil. E nisso eu fui pegando uma amizade com ele e tudo, falando de Deus pra ele e tal. Um belo dia ele pediu a oportunidade de sair da rua, né? Aí levei ele pra casa de recuperação lá em Jarinu, da Missão Belém, essa casa aí. E ele ficou 2 meses, tomou um choque de realidade, que lá dentro ele viu que tinha gente que estava em condições mais precárias que a dele. E ele falou assim, não, quero congregar, quero servir esse Deus que você está servindo, quero ir na igreja que você está indo. Só que a igreja que eu congregava era no Itaim. E às vezes eu chegava do serviço correndo já para a igreja, então não dava aquele tempo de pegar ele, levar. Uhum. Então ele ia ficar sem cultuar, né? Eu falei para ele, então vamos namorar uma igreja aqui por perto aqui. Nós conversamos com o pastor abraça você e cuida de você. Aí foi onde a gente conheceu a igreja presbiteriana, lá do pastor Cleito. Quando eu cheguei lá, eu falei, pastor, eu não sou daqui, não sou desse ministério, eu sou pastor em outra igreja. Eu posso deixar esse peixe aí no seu aquário, tem como o senhor cuidar dele? Ele, não, pode deixar comigo, eu vou cuidar dele. Aí ele falou, participa do culto aí. Como era domingo e eu não tinha ido pro nosso ministério, eu participei do culto. No decorrer da palavra, a palavra começou a arder meu coração e no final da palavra ele fez um convite, que ele precisava de pessoas que corriam com ele no ministério. E meu coração ardeu aquele dia. Ele falou, Você foi deixar um peixe e ficou junto. não é. Eu não fiquei assim já de bate-pronto. Não de corpo, né? É, mais ou menos isso. Fui deixar um peixe e fui fisgado. Aí ele chamou lá na frente, ó, eu quero aqui na frente só aqueles que realmente vai correr comigo. E eu praticamente fui impulsionado, eu fui lá pra frente. Aí ele olhou, estranhou, ele apontou dele pra mim assim, tem certeza que você vai correr comigo? Eu falei, tenho. Você nem sabia o que tava falando, tenho. Tá bom. Passou uns 3 meses, aí conversei com o pastor do outro ministério que eu tava. Ele falou que tinha sonhado que ia chegar essa hora e que era pra ele me abençoar e que eu podia ir. Aí fui. Aí foi quando, acho que tava aqui uns 9 meses na igreja, mais ou menos. Aí o pastor falou dela e eu falei, vamos conversar então. Aí conversamos antes de tudo isso daí. Aí eu perguntei pra ela assim, você tem certeza o que você quer? Ela falou, tenho, pastor. Quer ajudar os moradores de rua, usuários de droga. É isso, pastor, é isso. Você tem certeza onde você quer chegar? Ela arregalou um olho desse tamanho. Aí falou assim, eu acho que tem, pastor. Falei, ó, porque é o seguinte, isso é de Deus. Vai crescer muito. Tua casa vai ficar pequena. Meu, talvez mais pra frente você vai ter que largar seu serviço. A obra é imensa, tem certeza? Ela tem, pastor. Tamo junto. Falei, então vamos pra cima. Começamos a fazer o trabalho numa segunda-feira e começamos a divulgar. Aí fizemos uma outra segunda-feira, aí começou a chegar a doação. Vocês faziam só de segunda? Só de segunda. No início, como foi de uma cesta básica, né? A ideia seria fazer no próximo mês, quando eu receber a minha cesta, a gente faz novamente, né? Era. Ah, entendi.
Ia Ia ser ser uma tipo uma vez vez por por mês. mês. Isso, dependendo da cesta dela, né? Ia ser dessa forma. E o mais a gente ia suprir, né? O que aí, faltava. aí eu falei, vamos divulgar. Quando eu falei, vamos divulgar, nós começamos a tomar pedrada. Ah, que não é certo, que não sei o quê. Quem dá não precisa ficar aparecendo. Não sei... Ah, nesse sentido. Nesse De que sentido. vocês queriam se É. aparecer, se mostrar pros outros e tal. É porque existe muito isso, né? As pessoas acham que tá querendo se aparecer, mal sabe que graças à divulgação, né? O que ia ser feito apenas uma vez por mês, hoje a gente consegue sair 2 vezes na semana, né? E geralmente, não sei pra vocês, mas geralmente as pessoas que criticam são as que menos fazem. É uma regra, assim. Que menos ajuda. Você São que os que tá menos ajudam, falando. Menos ajuda. Não, não é verdade. Nós sabemos que é verdade. Mas a responsabilidade é dele. A cara dela é melhor. Eu falei, o que eu falei? Concordo, mas quem falou é você. Então, aí começamos a divulgar e fizemos mais uma segunda-feira. Aí, que ia ser só uma vez por mês, já fizemos já na segunda seguinte. Começou a chegar a doação, aí ela falou assim, pastor, dá pra fazer mais um dia na semana. Então, vamos ver como é que é a agenda da igreja, vamos fazer na quinta, vamos fazer na quinta. De lá pra cá, toda segunda e quinta-feira é dia certo do projeto, a gente tá na rua com o projeto. Caramba.